Agora eu imagino, doutor, que nessa época, quando o senhor chegou aqui, haviam poucos advogados, né? Visto que só tinham 2 faculdades na Bahia. Na Bahia. É verdade, Felipe. Quando eu cheguei aqui em Guanambi, Sim. Praticamente era Guanambi e as demais comarcas circunvizinhos, os municípios circunvizinhos. Nós éramos 12 advogados. 12 advogados na região toda. Todo. Nessa época nós tínhamos ainda um rabo lá, em Urandi. Rabo, não sei se você sabe. Não conheço. É porque naquela época, quem advogava, hoje só quem advoga é advogado inscrito na OAB. Mas naquela época, permitia-se que um leigo inscrevesse como rábula. Era o advogado provisionado. E, para surpresa nossa, esse saudoso advogado, já morreu, pai de um colega nosso advogado, também já morreu, era seu Luiz Gomes, é um extraordinário advogado. Você ia à faculdade de Direito, e ele fazia umas petições sucintas, objetivas, muito bem fundamentadas, sabe? E era rábula. Naquela época permitia-se a inscrição do advogado provisionado. Nós temos na Bahia também um caso famoso em Salvador, o advogado Cosme de Farias. Lá em Salvador tem um grande bairro chamado Cosme de Farias, em homenagem a ele. Era um advogado provisionado e que advogava mais para a causa dos pobres. Ele defendia os pobres que não tinham condições de constituir um advogado. Fez história. Tem um nome, tem uma história fantástica. Tem grandes nomes aí de se admirar, né? No campo jurídico nós temos nomes, principalmente na Bahia, de causar inveja ao Brasil todo, sabe? Excelentes professores e advogados. E assim como a gente precisa da parte financeira, da inteligência financeira em todas as áreas da nossa vida, em todos os ramos o direito está presente, o jurídico está presente. O direito, Felipe, ele acompanha o cidadão antes do nascimento e até após a morte. Se tem um campo do conhecimento, uma ciência, e que você não vive sem ela, é o direito. O direito, para você ter ideia, o nascituro, o embrião, ele já tem direitos, entendeu? Embora hoje estão querendo matar, como tem uns loucos aí que se diz cúpula suprema da justiça, aprovando o aborto, mas o aborto que se permite é o aborto legal, aquele previsto em lei. Leis elaboradas pelo Congresso, não é um órgão qualquer que vai dizer que pode matar a vida de um nascituro com 10 semanas de geração. É porque é um ser humano que está ali, um ser humano. Sendo formado ainda, mas já é um ser humano. Já é um ser humano. Para você ter uma ideia, se você quebrar ou comer um ovo de uma seriema, por exemplo, é crime inafiançável. Se você caça, mata determinado animal, é crime inafiançável. Até uma orquídea que tem na Mata Atlântica, se você pegar uma orquídea daquela e quebrar, é crime inafiançável. E matar um embrião, um nascituro, um feto de 10 semanas de vida não é crime? Isso eu acho que não tem concepção que possa, inteligência lógica que possa explicar isso, né? Mas o Brasil atualmente está vivendo uns tempos tenebrosos, sim, difícil de compreensão, sabe? Sim, e assim, nós vemos que para um local ele prosperar, você precisa de apoio. E muitas das vezes o principal apoio que uma nação tem é do seu próprio governo, da sua própria governança, né? Se a gente está falando aqui de uma área mais social, na questão do aborto, enfim, mas se a gente for entrar na questão de políticas públicas também voltadas para o desenvolvimento, você vê que é muito difícil hoje a realidade do nosso país. Você tem uma carga altíssima tributária, você tem leis trabalhistas que muitas das vezes não facilitam a vida do empresário. Enfim, uma série de problemas que se a gente for listar aqui, nós vamos ficar 2 horas e não termina. Você falou num assunto corretíssimo. O Brasil passa por uma fase das mais complexas que eu já vi. A inversão de valor nesse país está tomando rumos assim incomensuráveis.
precisa barrar certos absurdos que estão acontecendo. A desgovernança, vamos dizer assim, é a marca que está aí. Um desgoverno, total desgoverno, a nível nacional e, sobremodo, aqui na Bahia. A Bahia hoje está sendo dominada, tomada pelo tráfico. Hoje fala-se que tem na Bahia hoje 10 facções criminosas disputando o território baiano. Das 12 cidades mais violentas do Brasil, 8 estão aqui na Bahia, para vergonha nossa. E assim, quando você falou aí no arroxo tributário, o Brasil hoje tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O maior empecilho, o Estado brasileiro só quer arrecadar, só pensa em arrecadar. Infelizmente, essa tendência de alguns políticos de querer o poder pelo poder, como está aí, e aumentar tributos. Aumentar tributos. A Bahia tem um dos ICMS mais caros do Brasil. Nós, agropecuaristas, produtores rurais, penamos com isso. Nós pagamos um dos maiores tributos. E este ano ainda, o governo da Bahia mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa aumentando o ICMS. E infelizmente, nossos representantes, deputados estaduais, votaram a favor, para tristeza nossa.